Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Anderson, médium espiritualista, e você está no canal Espiritualidade Desvendada, então seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu quero pedir desculpas por não estar postando vídeo já há um bom tempo. Comecei a me envolver em outros projetos, mas eu não quero deixar esse projeto de lado. Para mim é um projeto importante, é um projeto onde a gente vai levar mensagens positivas para as pessoas, então a gente não pode deixar esse projeto de lado. Então aproveite, compartilhe esse vídeo, clique em se inscrever e deixe o seu like, tá bom? O tema que nós vamos conversar hoje é sobre a hipocrisia religiosa. Atualmente no nosso planeta existe cerca de 10.000 religiões, 2.000 seitas, e a grande maioria delas segue aquela hierarquia ortodoxa de ter membros que seguem e sacerdotes que são seguidos, às vezes não diretamente, às vezes você segue um livro, né, que é aquela base central daquela religião, mas indiretamente você está seguindo também o seu líder. Então, no meio das religiões, temos os membros e temos os sacerdotes que querem seguir a religião, porém não querem seguir exatamente aquela doutrina que é pregada, aquela doutrina que é estabelecida. Então é a partir daí que surge o que eu chamo de hipocrisia religiosa. Eu vou falar aqui de duas religiões que eu conheço, afinal eu já segui, que é a Umbanda e a religião evangélica. O que foi de hipócrita que eu vi dentro dessas religiões? Primeiro eu vou falar da Umbanda. Eu já falei em outro vídeo que eu cresci dentro da Umbanda desde 6 anos de idade. Aos 13 eu me descobri médio, a partir daí eu passei a me desenvolver. Mas o que eu vi de pessoas hipócritas, de doutrinas hipócritas dentro dessa religião não é brincadeira. É uma coisa até triste, porque a nossa religião hoje de Umbanda é uma religião manchada. Ela é uma religião mal falada por conta do que os próprios membros, os próprios sacerdotes andam fazendo com ela. A hipocrisia religiosa desses locais me fez criar uma resistência contra certas verdades que vomitam para que as pessoas escutem e aceitem. Coisas que na maioria das vezes eram ditas, porém não eram praticadas. Claro, todos nós somos humanos, todos nós estamos passíveis a erros e acertos. Porém, você saber que você está fazendo algo errado, você saber que aquilo não condiz com a doutrina da sua religião, e você mesmo assim bater no peito e falar que você vai continuar seguindo dessa forma, afinal você é um sacerdote ou você é um membro independente daquela religião, é hipocrisia. Quantas coisas absurdas já presenciei nesses templos? Pessoas mal intencionadas que usam o próprio ego, a própria vaidade, para criar doutrinas que você nem consegue discernir o que é. Principalmente isso eu ouvi dentro da Umbanda. Pessoas que se dizem Umbanda, se dizem Candomblé da Quimbanda, elas fazem a doutrina da maneira delas, conforme os seus caprichos, bate no peito e fala: isso é de verdade, isso é o certo, e eu que mando aqui, eu faço da forma que eu quiser. E normalmente essas pessoas, elas não querem ser questionadas, elas não aceitam que você toque na questão das suas verdades, que você questione, que você indague, que você pergunte. Esse tipo de pessoas, assim como eu, que pergunta, que quer saber, que questiona e não aceita verdades alheias de sacerdotes ou de religiões, não são bem vistas ou bem aceitas dentro das religiões. Se você é como eu, você deve saber do que eu estou falando. O ser humano, no geral, são pessoas sujas, são pessoas arrogantes, vaidosas, egoístas, são pessoas invejosas, falsas. E dentro das religiões, as pessoas estão achando espaço para manifestar esse lado delas. Na igreja evangélica eu presenciei a mesma coisa. Sacerdotes que pregam a Bíblia apenas com os trechos que lhes convém. Falam apenas de passagens bíblicas, interpretam a seu bem ver, faz a forma que eles querem, transformam passagens como são parábolas, eles transformam passagens bíblicas
e interpreta da forma que eles querem, para o seu próprio benefício, na grande maioria das vezes. Isso também é hipocrisia religiosa. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Só que a maioria dessas pessoas, elas não querem saber a verdade. Elas adotaram a própria verdade e elas que elas querem seguir. São essas verdades que traz mais benefício para si próprio do que para a própria religião ou para os seus membros que vemos de errado dentro das religiões. Então, sacerdotes, sejam eles de que religião for, a maioria estão criando doutrinas próprias para o seu próprio benefício. A grande maioria está querendo usufruir daquilo de bom que a religião traz apenas para si próprio, criando doutrinas estranhas, misturando uma religião com outra e adotando isso como se fosse uma verdade e não permitindo que ninguém questione a sua verdade. Como se o que ele criou fosse o mais certo. Para ele pode sim ser o certo, mas para uma visão religiosa nem sempre é. Então tome muito cuidado com sacerdotes hipócritas, pessoas mal intencionadas dentro das religiões. Eu citei aqui 2 exemplos, Umbanda e Igreja Evangélica, mas com certeza existem em várias outras religiões. Sim, o ser humano é imperfeito, o ser humano é passivo a tudo isso, mas a pessoa agir com egoísmo, agir com má intenção, a ponto de se beneficiar e prejudicar o outro, coisas que não vão acrescentar nem a sua própria religião, é uma coisa inaceitável. E se você faz parte hoje de algum templo religioso onde você presencia esse tipo de coisa acontecendo, saia imediatamente, porque isso não vai acrescentar absolutamente nada na sua vida. Infelizmente parece que é esse o caminho que tomamos, né? A humanidade tomou. É um caminho de perversão, de mentira, de hipocrisia dentro dos templos. Hoje eu vejo isso principalmente dentro dos templos de Umbanda. Hoje, principalmente dentro dos templos de Umbanda, onde existem sacerdotes que praticam coisas absurdas com as entidades, com os orixás, às vezes pessoas que fingem estar incorporadas, às vezes pessoas que com as suas pseudo-incorporações pedem coisas absurdas a seus membros. Eu já vi guia cuspindo na cara de outra pessoa. São pseudo-incorporações, entidade. As entidades da Umbanda são seres em busca de iluminação. São seres que podem ter sido imperfeitos sim, mas estão em busca de iluminação e já têm algum grau de conhecimento. Então quando você chega no templo e vê um Exu dizendo que vai matar, que vê uma pombagira dizendo que vai amarrar, induzindo as pessoas a praticar o mal, aquilo é simplesmente uma pseudo-incorporação manifestando o egoísmo e a vaidade de seu médium. E o que é mais triste ainda é que os pais de santo hoje não coíbem esse tipo de ato dentro dos terreiros. Já na igreja evangélica, pessoas que leem a Bíblia interpretam passagens a seu bem ver. E quando você questiona essa pessoa com outra passagem que é interpretada justamente ao contrário do que aquilo que ele acredita, você é praticamente alvoroçado, você é apedrejado. Então esse é o caminho das religiões, a grande maioria delas, a hipocrisia religiosa. Claro, ainda existem as pessoas que são de bom coração, têm boa intenção, querem apenas ajudar, querem apenas o bem das pessoas. Porém, são a minoria e elas não estão encontrando força para deixar que aquela verdade pura ela tome conta e ela faça mais parte hoje em dia dos seus templos. Então é isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Voltaremos a publicar vídeos com mais frequência, né? Vamos vir com novidades ainda esse ano. Se você gostou, novamente, clique em curtir, dá o seu like, compartilhe esse vídeo para que a mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. Se você está vendo no Facebook, também deixe seu comentário abaixo, curta a nossa página e até a próxima. Muita luz e muita paz.